a grande tribulação. Aleluia, glória a Deus. Ontem nós falamos sobre os falsos profetas, amém? E hoje nós vamos falar sobre testar o espírito que age nesses pregadores, inclusive eu, né? Vou dar a dica para você testar, até eu aqui. Então, vamos lá. O estudo que nós estamos fazendo é sobre a grande tribulação, cujo versículo tema está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vamos lá. Noutra parte, as Escrituras admoestam os crentes a sempre testarem o espírito que atua nos mestres, líderes e pregadores. Então, a Escritura Sagrada ensina isso. Vamos ler aqui a Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, lá perto de Apocalipse. Epístola de João, capítulo 4, aleluia, vai, folha, tá colada. Primeira Epístola de João, deixa eu ver direitinho aqui. Glória a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os falsos profetas. Está escrito assim, a Bíblia está dizendo assim: amados, não creiais em todo espírito, e espírito com E minúsculo, tá? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Aleluia. Então está dizendo aqui, ó, todo aquele que disser que Jesus veio em carne e é Deus, então está dentro da palavra. Mas vai ter aqueles que vão dizer, ó, Jesus vem em carne e não é Deus. Então já é um espírito, uma ação anticristo, entendeu? Já é algo contrário a Cristo, tá? O motivo para provar todo espírito, quer dizer, pessoa impelida ou inspirada por algum espírito, é que muitos falsos profetas se abrigarão na igreja. Isso acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da igreja quanto à doutrina antibíblica perto do fim do tempo. Então, no final dos tempos, a igreja vai tolerar teorias antibíblicas, certo? O cristão deve testar todos que, sendo cristão professos, são mestres, escritores, pregadores, profetas, e mesmo todo indivíduo que afirma que sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. Essa pessoa tem que ser testada. O crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina deve ser aceito como verdadeiro somente por causa de sucesso. Entendeu? Então a gente está vendo aqui, né, o servo de Deus que escreveu esse estudo aqui, da Bíblia Pentecostal, ele mais uma vez toca no assunto. Nem tudo o que
tá arrastando multidão, nem tudo que tá fazendo sucesso, tocando nas rádios e sendo falado nas notícias, tendo milhões de seguidores, isso não é parâmetro para dizer que Deus está com eles. O parâmetro, como eu já havia dito, são os frutos do Espírito, né? É seguir o que a palavra ensina, é estar no centro da vontade de Deus. Se vem ensinamento aí para arrastar a multidão, agradar a multidão, mas contrariar a palavra, então, né? Não pode ser aceito como verdadeiro só por causa do sucesso, ou por causa de milagres, ou a unção aparente. Qualquer ensino deve ser testado, comparando-o com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. Tá certo? Então eu vou ler aqui, Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Vamos ver aqui. Romanos, Coríntios, Gálatas 1:9. Opa. Vamos lá. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeu, seja anátema. Amém? Seja anátema. Vamos lá. A palavra anátema significa alguém que está sobre maldição divina, condenado à destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação. Então, as pessoas que ensinam coisas que não estão na Bíblia Sagrada, seja anátema. Seja anátema. Uma pessoa que é de Deus, ela se preocupa em cumprir a palavra, em cumprir o mandamento de Deus. Tá certo? A pessoa que quer cumprir o mandamento do Senhor, ela certamente vai seguir, né? É o conteúdo do ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido do ensino apostólico, segundo o Novo Testamento. Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjos, mas que não pode ser confirmado pela sã exegese bíblica, ou seja, pela orientação da palavra, entendimento da Bíblia. A vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio, quanto ao senhorio de Cristo na sua vida. Tá certo? Então veja bem, digamos que vem alguém aí e fala, olha, eu expulso os espíritos malignos pelo grito Ra! Sai, Ra! Mas de onde você tirou isso? Estou dando um exemplo. De onde você tirou isso? Não, eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava expulsando muito demônio e eu usava essa frase. Então foi Deus que me autorizou a usar essa frase. Mas na Bíblia ele tem respaldo para isso? Não tem. Então fique esperto. Ainda que os demônios saiam, quando ele fala Ra, você tem que sair fora, porque não é o que está na Bíblia Sagrada. O homem de Deus, a mulher de Deus que se diz do Senhor, serão confirmados pelo que está na Bíblia. Saiu da Bíblia, seja anátema. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo, de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidencia-se em Jesus Cristo e em Pedro, em João, em Jesus no Mateus 23:13, em Pedro, a epístola de 2 Pedro, capítulo 2, em João,
no livro da Epístola de 2 João, capítulo 7, do 7 ao 11. E em Judas também revela isso, eles condenando, né? E se achará no coração de todo seguidor de Cristo, que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê que o evangelho é imprescindível, boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Então, anátema, malditos, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Malditos sejam eles. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Vamos ler aqui Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Olha lá, estão dizendo aqui, deixa eu ver. Uma veranice, graça e paz, juntos no conhecimento da palavra, na concordância, nas orações, na exaltação do nome de Jesus pelos testemunhos de milagres, aleluia, amém. O irmão está falando aqui, tem gente que expulsa demônio com vassoura ungida, com água benta, né? Então, é o que eu estou falando, os sinais não significa que Deus está com a pessoa, que ela está no centro da vontade de Deus. A quantidade de pessoa que segue ela, nada disso tem que ser usado para medir, né? O agir de Deus aí. Então, Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz assim: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aleluia. Então, Apocalipse 22, né? Finalzinho da Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, nos últimos versículos dizem: ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. E ele termina: aquele que dá testemunho de tudo isso, diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, né, nós estamos aqui aprendendo as Escrituras Sagradas, algo, né, lendo algo aqui a respeito da Escritura, para quê? Para que nós não venhamos cometer esse erro. Cometer o erro de acreditar nas pessoas porque estão arrastando multidão, cometer o erro de acreditar nas pessoas porque estão fazendo sinais, né? E quer dizer, estão fazendo tudo isso, mas precisa seguir o ensinamento bíblico, né? Deus ordena aos crentes a defenderem a fé, corrigir os errados com amor e se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Essas verdades incluem a deidade de Cristo e o seu nascimento virginal, a plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ela ensina, a historicidade da queda de Adão, a corrupção inerente na natureza humana, a condição perdida da raça humana sem Cristo, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da morte e do sangue de Jesus Cristo, a ressurreição corporal de Cristo, a realidade histórica dos milagres, a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual, o ensino bíblico a respeito do inferno,
a volta literal de Jesus Cristo à Terra, trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos profetas são Romanos 16, 17, 2 Pedro 2, do 17 ao 22, 2 João 9, versículo 11, Judas 12, 13, 2 Coríntios 11, 13, tá certo? Todos esses versículos falam dos falsos profetas. E para encerrar, deixa eu ver aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus permite um engano acompanhado de milagres, a fim de testar os crentes no tocante ao seu amor por Ele e sua lealdade às sagradas Escrituras. Serão dias difíceis, pois Jesus declara que naqueles últimos tempos o engano religioso será tão generalizado que será difícil até mesmo para os escolhidos discernirem entre a verdade e o erro. Amém? Então, os crentes, os servos de Deus, precisam estarem não somente lendo a Bíblia, mas também se enchendo do Espírito Santo de Deus. Se enchendo do Espírito Santo de Deus. Para que Deus venha te dar força na hora de usar a palavra, na hora de aplicar a palavra da maneira correta, né? Então, as pessoas elas precisam orar, se encher da graça de Deus e aprender a palavra, tá certo?